Olá chicos, buenas noches. Vamos hoje para a aula de número 14. Vamos entender esse pequeno trecho, né, essa parte inicial do livro Las Venas Abiertas de la América Latina, de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, que foi um jornalista e escritor uruguaio, né, que ele ele fez, aliás, uma análise muito profunda, né, sobre a história da América Latina nesse livro. Então vamos ler aqui esse trecho. Introducción. 120 millones de niños en el centro de la tormenta. Introdução. 120 milhões de crianças no meio da tempestade. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. A divisão internacional do trabalho consiste em que uns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, nossa comarca do mundo, que hoje chamamos América Latina, que também pode se escrever em espanhol Latinoamérica. Então, América Latina ou Latinoamérica é a mesma coisa. Foi precoce. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Se especializou em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se lançaram, né, pelo mar e cravaram os dentes na garganta. Passaram os siglos e a América Latina perfeccionou suas funções. Passaram os séculos e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrota la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Este já não é o reino das maravilhas, onde a realidade derrota a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista, os depósitos de ouro e as montanhas de prata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta, mas a região prossegue, né, ou continua trabalhando de empregada. Continua existindo ao serviço das necessidades ajenas, continua existindo com base no serviço das necessidades alheias, como fuente de reservas del petróleo y el hierro, como fonte de reservas de petróleo e ferro, el cobre y la carne, o cobre e a carne, las frutas y el café, as frutas y o café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos. As matérias-primas e os alimentos com destino aos países ricos que ganham consumindo-os, né? Consumindo os tais, né? Muito mais de lo que a América Latina gana produziendo-los. Muito mais do que a América Latina ganha produzindo os tais, né? As tais commodities, né? Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. São muito mais altos os impostos que cobram os compradores, que os preços que recebem os vendedores. E al fin y al cabo, afinal, como declarou em julho de 1968, como declarou em julho de 1968, Covey T. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialização. Aí ele diz, né, coordenador da Aliança para o Progresso, falar de preços justos na atualidade é um conceito medieval. Estamos na plena época da livre comercialização. Quanta mais libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecem los negocios. Quanto mais liberdade se dá aos negócios, mais cárceres se faz necessário construir para quem padecem os negócios. Aqui, gente, só nesse parágrafo, a gente pode entender um pouquinho sobre a questão da exploração, né? Então, você vê que regiões mais pobres do planeta acabam servindo de abastecimento para as regiões mais ricas, né? Então, as regiões ricas, né, as partes mais ricas do globo exploram as mais pobres. E aí, o que a gente observa? As mais pobres entregam muitas riquezas para as regiões mais ricas, e as mais ricas elas se tornam ricas justamente por conta da exploração das regiões mais pobres, né? Em suma, é justamente isso que ele quis dizer aqui, né? Então, a gente observa isso desde a época colonial, né? No período colonial dos países, né? Principalmente aqui na América Latina,
apesar de ele não falar nesse trecho, mas também tem a parte que se observa na África, o que se observa na Ásia, né, na parte mais pobre da Ásia. Enfim, é uma situação que acontece no mundo inteiro, mas que obviamente ele se deteve mais na América Latina, até por ser também a região que ele faz parte, que nós fazemos parte, né? Então ele faz essa reflexão. Esse livro ele é muito interessante para entender a essência, né, da América Latina. Caso tenha alguma dúvida, né, sobre essa nossa aula de hoje, coloque aqui nos comentários e um grande abraço!